vínculo com a sociedade, tanto com a visitação no parque, a vivência no parque, como com o voluntariado, que é um viés muito forte também. Tá? E elas são fundamentais para todas as atividades do parque, para a pesquisa científica, para a proteção, para todas as atividades você precisa de acesso aos locais. Para quem que é esse projeto? Para quem que são as trilhas? É para todos os visitantes do parque. Então, vai o público desde o montanhista, desde o pesquisador, visitantes nacionais, visitantes estrangeiros, pessoas com deficiência, tá? Jovens, crianças, pessoas da terceira idade, pessoas com dificuldade de locomoção, a própria equipe do parque, esportistas, ciclistas. Nos últimos anos cresceu muito o evento, pessoas que vêm treinar dentro do parque, com abertura de trilhas para ciclista. Isso envolveu muito o pessoal de Resende, de Itatiaia, que vem pedalar diariamente aqui dentro do parque. Tá? Então, é para esse diferente público que esse trabalho é feito. Tem uma questão primordial, que é a questão do engajamento nesse programa. Primeiro, engajamento das pessoas, engajamento dos voluntários, dos usuários. Nós temos uma parceria constante com a Câmara Temática de Montaísmo, que é parceiro. Furnas, hoje Eletrobras, entrou nesse projeto por uma obrigação, de uma compensação por antenas que tem na parte alta, mas eles têm sido um parceiro em fazer, e sem essa equipe realmente patrocinada por Furnas, a gente não teria condição de ir adiante. A SOS Mata Atlântica é um parceiro nosso de toda hora, há muitos anos, e a gente tem uma parceria com eles, em que a gente tem um fundo mensal, para pequenas despesas, só que são pequenas despesas que dão um resultado enorme. As outras unidades que têm essa parceria sabem. Quer dizer, o gestor tem aquela dificuldade de resolver os problemas do dia a dia. Poxa, eu preciso de um pouquinho de eucalipto, eu preciso de um prego, preciso de cimento. Não, tem que fazer a licitação, tem que pedir um suprimento. Não funciona. Com esse acordo da SOS, que é uma solução de pouco recurso e grandes soluções, a gente resolve 80% dos pequenos probleminhas de compras financeiros aí do dia a dia da unidade, e especialmente para uma linha de trilhas tem sido fundamental. Tá? Temos os parceiros que fazem eventos aqui dentro do parque e que todo ano, em função do evento, o nosso plano de manejo prevê que haja uma compensação voltada para as trilhas. A Procuradoria falou, olha, isso tem que ser voltado para o que é atingido pelo evento. Então, as trilhas sofrem impacto, eles têm que dar um retorno de recuperação de alguma trilha, de doação de algum material necessário. Os Anjos da Montanha, que estão presentes em peso aqui, que são grandes parceiros das prefeituras de Itatiaia e Resende. Essa parte da equipe, eu já falei, tem uma foto, não está a equipe toda aqui, mas está parcialmente aí. Esse aqui é o Peter, que é o supervisor da parte baixa. Esse aqui é o Guilherme, que é o supervisor da equipe da parte alta. Durante muitos anos, o supervisor era o Thiago. O Thiago tem uma participação muito grande desde a equipe da Michelin. Agora partiu para outras missões e está trabalhando com novos desafios aí. Então, temos um novo supervisor que está se saindo muito bem. Bom, algumas das principais ações. A gente tem a manutenção rotineira de aproximadamente 128 quilômetros de trilha. A gente não tinha, antes de começar o programa, trilhas para bike aqui dentro. As bicicletas eram permitidas apenas nas estradas, e ainda são permitidas nas estradas, mas nós temos 24 quilômetros de trilhas diversas já aqui integradas
com as estradas fazem circuitos muito maiores, né, e que já foram manejadas e sinalizadas para o uso compartilhado de ciclistas e caminhantes. A gente ainda não tem, mas está nos planos a gente ter algumas trilhas exclusivamente para bike, mas por enquanto tem atendido 90% ou mais de 90% da nossa demanda aí, funcionando muito bem o uso compartilhado. Trabalhamos na reabertura de caminhos antigos, né, a trilha da Viúva Hansen, a trilha do Vinícius de Moraes, a trilha dos Colonos, a implementação da trilha Mantiqueira, né, e nós fazemos parte da rede brasileira de trilhas, né, a sinalização das trilhas. Hoje as nossas trilhas ainda não estão completamente sinalizadas, mas eu diria que as principais estão, a gente estaria aí com 80% de trilhas bem sinalizadas. Nós temos um mapa impresso e digital que o visitante pode navegar offline nesse mapa, e fica disponível no site do parque. E algumas intervenções maiores, né, que foram verdadeiras reformas das trilhas mais visitadas. E, além disso, a gente tem o desafio, eu comentei ontem na palestra da doutora Isabela, o Ministério Público lançou para a gente o desafio no parque de montanha de ter, no mínimo, um atrativo acessível na parte alta e um atrativo acessível na parte baixa. Hoje nós temos um atrativo acessível na parte alta, que é o Mirante de Furnas, ainda temos o desafio de ampliar e melhorar isso, e já temos 3 atrativos acessíveis, trilhas acessíveis na parte baixa, combinando com a que foi inaugurada ontem, que além da trilha tem uma cachoeira acessível. Bom, essas são as principais trilhas que foram reformadas, né? Para quem conhece, a trilha das Agulhas Negras, Prateleiras, Couto, Rui Braga e Água Branca, Três Picos, Véu de Noiva, Itaporani, Poranga, Cachoeira do Escorrega e Cachoeira dos Macacos. Parece pouca coisa, mas a reforma total de uma trilha, como aquela que vocês viram ontem, é um trabalho de meses, né? É um trabalho árduo. O Peter vai falar mais a fundo sobre isso. Bom, essa é uma das trilhas que foi reformada recentemente. Ela melhorou muito em acessibilidade. Não é uma trilha que a gente diria que é acessível para pessoas com deficiência, mas que é uma trilha muito íngreme, perigosa, escorregadia. Hoje é acessível para qualquer pessoa que caminhe normalmente, e até para pessoas mais idosas e com um pouco mais de dificuldade para caminhar. Ela já é bem mais acessível. Hoje ela tem uma declividade muito mais suave, ela foi toda manejada em zigue-zague, foi feita drenagem, ela tem ponte, passarela suspensa, né? Já dá um nível de acessibilidade, é uma das cachoeiras mais bonitas do parque, que era impensável alguns anos atrás, antes do trabalho dessa equipe. Eu recomendo, quem tiver a oportunidade nessa visita, hoje ou amanhã, e quiser ir conhecer um trabalho de manejo de trilhas, essa trilha vale a pena. Ficou muito, muito interessante. Aqui é uma trilha suspensa de 30 metros, é isso, Peter? Aproximadamente. É uma passarela suspensa de 33 metros, se não me engano, né, de comprimento. E aqui na parte final, isso tudo aqui é um barranco dificílimo, cheio de pedras, escorregadio, né, e foi todo ele regularizado por facilitadores, um trabalho impressionante de contenção de pedras. Quem foi na Poranga antes e vai hoje sabe a diferença. A diferença que um guarda-corpo faz, né? Eu particularmente. É isso, quer dizer, olha, a trilha do Escorrega, que talvez seja
a cachoeira mais visitada do parque, apesar da gente não estar dentro de uma portaria, né, ela não ter um controle específico, é o atrativo mais visitado do Visconde de Mauá. O nível que ela era antes, a pessoa tinha que andar aqui, subir nessa pedra, andar numa trilha estreita, caindo, e o nível que ela é hoje. Né, Luana? Cadê a Luana? A Luana está aqui na foto. Né? Também não é uma trilha completamente acessível para pessoas com deficiência, mas o trechinho inicial dela dá para fazer de cadeira de rodas. Ela tem guarda-corpo, então dá para o deficiente visual percorrer a trilha. A pessoa que anda com um pouco mais de dificuldade com locomoção vai com corrimão. Veja bem, a gente não está defendendo que todas as trilhas tenham que ter esse nível de intervenção, que todas as trilhas tenham que ter corrimão, né? Mas alguns locais demandam um nível de visitação e para dar oportunidade das pessoas terem essa experiência, de todas as pessoas terem essa experiência. Ficou pronta quando, Gustavo? Eu estive lá em 2 anos, eu não estava, há 2 anos, não estava Ano passado. Essa ficou pronta ano passado. Ela ficou pronta em setembro. Setembro do ano passado. Foi uma demanda específica do Felipe para a gente fazer, até paramos outros trabalhos para fazer essa demanda lá, e foi um resultado muito legal, muito gratificante, um retorno muito positivo da comunidade. Isso aí, pessoal, é uma faceta disso tudo, né? Isso aí foi um acordo que a gente fez com os... Você conhece lá, né, Gisela? Com os artesãos ali, com o comércio local, que a gente ia colocar uma guarita lá, né? Então, era uma praça que precisava de intervenções, tudo, e que a gente se comprometeu, né? Que, na verdade, se mostrou, né, necessário, né? É uma das cachoeiras mais visitadas, né? Então, foi fruto desse diálogo ali com os atores locais que a gente fez da Ida dos Macacos. Né? As trilhas que a gente tem com esse nível de intervenção são trilhas, em geral, curtas e que levam a atrativos muito visitados, né? Então, você, com um esforço médio, você consegue dar acesso às pessoas. Um ambiente que já tem muita intervenção, Já tem muita comércio, intervenção. público amplo, não pode ser uma coisa arriscada daquele tipo. A trilha da Cachoeira dos Macacos também, do Visconde de Mauá, também ficou pronta ano passado. Né? Era uma trilha toda íngreme, escorregadia, desbarrancada. Né? Hoje ela é uma trilha segura de se fazer, tranquila de se fazer para qualquer caminhante. Tá? Em alguns locais tem corrimão, ela não tem corrimão no local todo, o corrimão aqui fica uma questão de segurança. Tá? Bom, as principais referências técnicas, tem milhares de referências técnicas na bibliografia, né, mas as mais fáceis, simples, acessíveis e que nos ajudaram muito. Né? É esse livro do Larry Leshner. Esse é muito difícil de conseguir, mas eu consegui ainda há pouco tempo comprar na internet, né, numa livraria lá do Paraná. Tá? Esse livro é muito interessante. Ele já é um pouco mais antigo, mas ele tem uma linguagem muito fácil, ele é abrangente, então ele nos deu os parâmetros que a gente usa para acessibilidade de uma forma bem clara e tranquila, tá? Porque nós não temos a BNT, e eu acho que isso talvez seja uma boa coisa, nós não temos uma norma BNT para essa questão da acessibilidade em trilhas. E, com base nisso, a gente acordou com o Ministério Público Federal que, na falta de parâmetros oficiais, na época a gente não tinha nem o nosso livreto de manejo de trilhas do CNBio, né, nós utilizaríamos os parâmetros do Serviço Florestal Americano. Né, o Ministério Público concordou e isso nos deu liberdade para trabalhar sem normas excessivamente complicadas ou que não fossem aplicados. Né?
Esse aqui é o nosso livro de Fundamentos de Planejamento de Trilhas, do ICMBio, está disponível na internet para quem quiser baixar. Tá? E esse aqui é o Manual de Construção de Trilhas do Serviço Florestal de São Paulo, que é uma adaptação do Manual de Manejo de Trilhas do Serviço Florestal Americano, que também está disponível na internet. Tá? O mais difícil de achar é o do Larry. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito fácil, ele é muito simples. Né? Eu tenho até um exemplar aqui, depois eu vou passar para vocês no quiserem dar uma olhada. Se quiser pegar na minha mochila, passar para o pessoal dar uma olhada. Tá? E esses aqui são os parâmetros que a gente utilizou para as trilhas, para pessoas com deficiência. Tá? Então, largura do piso, né, de 95 a 1,25 m, né, 95 a 125 centímetros. Largura do piso é onde a pessoa anda. A largura do corredor de 2,5 metros, que é a área livre, né, pegando um pouco fora da trilha. A altura do corredor, a largura do corredor. A altura do corredor de 2,5 metros, para ninguém bater com a cabeça, não cair na cabeça de ninguém. A largura do corredor de 1,20 m a 1,5 m, a borda, pegando a borda da trilha, inclusive. A declividade da trilha, esse é o principal desafio, né, Pete? Sim. Tá? Desculpa, eu tive o teco. Tá? A norma fala até 5%. Pela nossa experiência, até empurrando, 5% já é para aquele cadeirante com mais envoltura. Né? Empurrar o Felipe naquela cadeira com a rodinha de borracha, numa trilha com 3%, com piso de terra molhado, já exigiu um pouco mais de esforço. Então, tanto nas trilhas no centro visitante, quanto nessa trilha acessível da Camapuã, a gente procurou manter perto de 3% para baixo. Né? Dá alguns desafios técnicos, alguns pontos ela ficou a mais. Na rampa que entra dentro da cachoeira não teve jeito, já ficou entre 6 e 8% ali. Tá? Tem uma outra referência técnica que fala que a trilha pode ter, desde que tenha momentos de pausa, de descanso para o cadeirante, tá? Alguns trechos com declividade de até 8%. Né? Já é mais alto, já exige um esforço maior, tanto do cadeirante que está se autoconduzindo, ou de quem está empurrando, mas ainda é possível. Mas para esses projetos a gente usou esses parâmetros aqui. E a inclinação lateral, que é aquela inclinação que joga a água para fora da trilha, né, de até 1%. E fica praticamente imperceptível. Bom, esse aqui foi o nosso primeiro projeto de trilha para pessoa com deficiência. Foi o poste sensorial no centro de visitantes. Era a primeira que a gente ia fazer, tinha um desafio técnico do local, que é um local alagadiço, tá? Mas que é um local muito estratégico, um bosquezinho cheio de espécies exóticas na entrada do centro de visitantes e que, junto com o pessoal da educação ambiental, né, com a Beth, com o Agostinho, a gente definiu que ali seria o primeiro projeto, muito fácil das pessoas chegarem, todo mundo vai no centro de visitantes. A solução técnica foi fazer um leito suspenso, né, uma trilha suspensa que chama. No manual mostra direitinho como fazer, tanto do Serviço Florestal americano quanto no do leste. Né? Tá, então foi feito todo um leito de pedra. Tá? E a gente inovou um pouquinho, testou no leito da trilha, propriamente dito, no piso,
foi utilizado um traço de pó de pedra com cimento. Foi 1:8 que a gente utilizou lá. 1:8, 1:10, foi alguma coisa assim. Tá. O resultado foi bem interessante, não ficou um concreto, ficou liso, mas a durabilidade foi relativa, né? Com o tempo, com a chuva, ela começou a desagregar um pouco, a ter alguns buracos, mas a trilha está lá. Já tem quase 4 anos que a gente fez essa trilha, né? Acho que uns 40 meses. Tá, e a trilha está lá, acessível para os cadeirantes. Tá. Bom, esse foi o segundo desafio. Todas essas duas foram trilhas do zero, né? Tá? Que é a Alameda Conectar também no centro de visitantes. Tá? Então, quem esteve ontem lá viu como é que é hoje. Aqui é como era. Então, esse aqui era um barranco comum, né? Foi marcada toda ela, batida, rebatida o nível, para ver a declividade, portanto, um dobrado lá até conseguir chegar na declividade adequada, mas no final a gente conseguiu fazer um traçado em que ela ficou praticamente com 2% de declividade a trilha inteira, né? Levamos cadeirantes lá para testar, a trilha foi aprovada antes da gente terminar, foram feitos alguns testes, né? E ficou uma trilha bem tranquila para aqueles cadeirantes que se autoconduzem, ou para e ficou uma trilha que deu acessibilidade à cafeteria, né? E à parte de trás do centro visitante. E a nossa terceira experiência de trilha para pessoas com deficiência, né? Todas essas trilhas têm corrimão para ajudar tanto quem tem dificuldade de locomoção quanto para a pessoa com deficiência visual. Um detalhe importante que o presidente chamou a atenção ontem, né? É o cuidado que você tem que ter com esse corrimão para não deixar farpinha nenhuma. Então, dá um trabalho, lixar, preparar tudo, mas dá segurança. O corrimão ele tem um nível intermediário que é para dar segurança ao cadeirante e à pessoa com deficiência visual também no nível das pernas e não passar a cadeira, né? Tudo isso são detalhes que a gente foi aprendendo, foi vendo, conversando com as pessoas. Então aqui, bom, todo mundo teve a oportunidade de visitar ontem lá, né? Aqui é como era antes, no início do projeto. O Peter vai se aprofundar nesse projeto agora, todo ele, né? Aqui está a Beth Agostinho fazendo a visita técnica lá para ver se a gente estava trabalhando direitinho. Essa área aqui, ó, era uma área toda tomada por exóticas, por matéria morta, por galhos mortos, árvores mortas, e que foi um espaço aproveitado. Agora o cadeirante pode chegar lá, pode fazer um piquenique, né? E como esse esforço transformou esse local. Era uma trilha muito estreita, né? Era uma trilha fácil, a declividade já era uma declividade boa, mas era uma trilha estreita, com desbarrancamento. O Peter vai falar mais sobre isso. Tá bom? Bom, esse era o que eu tinha para partilhar hoje com vocês. Agradeço muito aí a oportunidade e eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos Geribon, que vai compartilhar um pouquinho da experiência pessoal dele e que vai sortear uns livros para quem assinou a lista de chamada, né? Então quem não assinou, corre lá e assina. Diga, Ju. Vocês têm assim, o levantamento de custo de cada dessa, mas na nossa frente tem fez isso, né? A gente está numa unidade para ter um recurso, a gente fez para fazer, adaptar no filho. Nós temos um parâmetro, o valor da cada trilha. Infelizmente, essa eu vou ficar te devendo, Gilson, a gente não tem. A gente tem um estimativo do tempo que levou, o esforço, só que o custo apropriado, exatamente cada uma, a gente não tem.
especificamente essa do Camapuã, não sei, conversando com o Peter, acho que você vai falar também na sua fala, né, Peter? Vendo as horas de trabalho deles, o material adquirido, que a SOS nos ajudou muito, foi praticamente parafusos, madeira plástica e o eucalipto, né? Teve cimento, alguma coisa. Assim, entre madeira plástica, né, Dani? A Dani tá aí? Entre madeira plástica e eucalipto, deu algo em torno de 16 mil reais. O Peter, ele estima algo em torno de 150 mil reais toda. Sem contar também o piso lá, os bloquetes que a prefeitura nos doou para a instalação, né? Por favor. Você quer falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, ali nós levamos mais ou menos 10 meses. 3 meses para fazer o levantamento, estudar fora, a fauna, estudar a geografia do local. Teve uns 3 meses ali fazendo esse levantamento. De mão de obra foram 7 meses, 5 pessoas. Então, isso aí gerou mais ou menos 100 mil só de mão de obra. Fora os outros custos. Tá certo. Valeu, Peter. Bom, vou passar a palavra aqui, então. Pessoal, boa tarde. Eu vou dar um pequeno preâmbulo da minha experiência. Eu não gosto de chamar de deficiente, porque eu não me sinto assim. Pessoa com deficiência. Né? Bota mais perto da boca. Tá. O que é uma pessoa com deficiência? Antes dela descobrir que ela não tem deficiência, que ela não tem uma deficiência na verdade, ela só tem um equipamento com uma limitação. É bem ruim, é difícil. Né? Um menino querendo jogar bola, também não pode jogar bola, querendo ir para a praia, mostrar seu corpo, tudo isso. Mas com o tempo, né? Um pouco de sorte, com a graça de Deus, eu não sei qual é o motivo, a gente aprende um pouco mais quem a gente é de verdade. Porque o corpo é um instrumento. Né? Se eu tenho um Fusca, eu não vou participar de uma corrida de Fórmula 1, mas eu posso ir em muitos lugares diferentes. Né? É a mesma coisa o corpo. Enfim. Não vou falar muito sobre isso porque eu acho que é suficiente. O Gustavo me falou, né, dessa cachoeirinha que foi adaptada, né, para as pessoas com cordãozinho e tudo mais, e me convidou para vir. Né. Então eu vim. Uma das coisas que me ajudou muito a entender quem eu sou, quem nós somos, né? Nós somos praticamente a mesma coisa, né? Parte de uma coisa mais. Uma das coisas que me ajudou muito a entender, a quietar minha mente, a me deixar um coração mais tranquilo e feliz, foi estar com muita frequência na natureza. A gente inventou um termo até que estar na natureza é tomar uma tarja verde. Faz um efeito imediato, não tem contraindicação, só que você fica meio viciado, mas tudo bem. Mas tudo bem. Né? Isso, também tive uma sorte de desejar começar a fotografar, assim, meio que do nada, sabe? Fazem 18 anos isso. E aí isso acabou me trazendo muita coisa boa. A melhor delas eu acho que me trouxe muito para o ambiente natural. Eu moro aqui perto, então frequento muita serrinha, parque, andei pelo Brasil também. E aí fotografando, mais e mais eu fui entendendo, né, talvez, porque eu, na infância, era triste, ficava meio triste, depois eu entendi que aquilo foi que me levou para quem eu sou hoje. E eu gosto de ser o que eu sou hoje.
assim, o entendimento que eu tenho das coisas. Eu conheço muitas pessoas, até meus parentes, que tiveram sempre tudo muito fácil, um corpo perfeito, etc. Mas não, eu não gostaria de ser como eles. Então talvez a minha dificuldade é que fez ser a pessoa que eu sou hoje. Com quem eu gosto muito de mim. Gosto do que eu sou, do que eu entendi da vida, de como você aprendi, não sou perfeito, claro que não. Mas como eu lido com as situações, e se alguém chegar para mim e falar, pessoa assim, tudo bem. Do seu ponto de vista pode ser, não tem problema nenhum. Eu sei exatamente o que é o meu corpo, a minha mente e eu. É bem diferente. São coisas diferentes. Limitações físicas e muitas coisas. Mas vamos lá. Já chega. Então, ao longo desses anos, né, eu nasci no Rio de Janeiro, eu moro em Resende há 40 anos. Eu sempre gostei de ver as coisas coloridas. Quando criança, eu matava um borboleta, porque eu via elas perto de mim. Criança mesmo, de 6, 7 anos. A gente tinha uma casa perto de Petrópolis. E aí, quando em 2006 eu conheci um pouco do que existia de pássaros aqui, eu me encantei. De cara, me apaixonei, de verdade. E quando eu percebi também, né, porque esse negócio dessa paixão foi uma coisa interessante, porque eu com as minhas mãos, e tudo que eu tinha tentado fazer com as pernas, não podia dar certo, não tinha como. Mas eu não tive assim, fui lerdo para entender. Mas quando eu comecei a fazer as fotos para as mãos, eu vi que dava certo, ficava bom, que eu podia. E ao mesmo tempo, porque é muito importante, para mim é muito importante. Não é qualquer coisa, é uma coisa que me encantou. Eu acho que ter essa sorte de achar uma coisa que te encanta, perto da sua casa, que você pode fazer, você tem como comprar o equipamento. Nossa, foi muita sorte. E na hora certa, eu estava maduro, eu tinha 70 anos, eu estava com 52 anos quando eu peguei a minha primeira câmera na mão. Eu nunca tinha tirado foto nem de aniversário, nem de nada. E aí foi realmente uma paixão. Até hoje é. Muitos amigos, 6 livros publicados, muitos passeios, muita taxa de vida. Então, eu trouxe aqui 2 desses livros. Os livros não são meus, tá, gente? Eu aprendi também que eu gosto muito de incentivar. Os fotógrafos estão começando, né? Como eu um dia comecei, fui incentivado por outros. Então eu não faço nada sozinho. Esse livro de beija-flores do Brasil, que na época tinha todos os beija-flores do Brasil, né, em 2017, mas depois acho que 2 ou 3 espécies foram explicadas por causa de questão de DNA. Então ele tem 84 espécies, tem 40 fotógrafos participantes. Tudo bem, eu tenho uma parte boa das fotos, mas eu fiz questão de não fazer sozinho. Até porque eu não ia conseguir, mas não foi por isso. Porque eu não gosto mesmo. Nunca fiz um livro sozinho. E aí tem gente que gosta, tem gente que, nossa, participando de livro, não sei o que, se anima, não para, continua, incentiva o outro. Porque a natureza, vamos dizer assim, não está separada da gente. Nós somos uma coisa só. Se você recebe um encantamento de alguma coisa, um passo, um borboleta, ou mesmo uma cachoeira, qualquer coisa, uma flor, tudo isso, você volta para casa melhor, uma pessoa melhor, mais feliz. Né? Os problemas momentaneamente desaparecem, essa é a causa deles. Então, acho que por uma lei cósmica, eu acho que existe, nossa obrigação, nosso dever moral é devolver isso, de alguma forma. Como? A natureza, ela se revela, de alguma maneira, inesperadamente aparece na tua frente um passarinho com o qual você está sonhando, uma borboleta linda abre asa para você. Tem uma mensagem nisso aí, entendeu? Você precisa levar isso para frente, não é uma autoglorificação ao fulano, não é isso, mas é mostrar, tocar o coração de Deus para que mais pessoas queiram amá-las e protegê-las. É isso que eu tenho tentado fazer.
Então, esse livro, né, é o de Beija-Flores do Brasil. Pode, mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse outro aqui. Depois você fala mais. Esse outro aqui é o livro mais recente, talvez o último, que eu já estou um pouco cansado. A gente juntou nesse aí 40 fotógrafos, nesse aí 78 fotógrafos, quase 100% deles da Mantiqueira. Né? Muitos nunca tinham participado de livro nenhum. Diversos deles estão totalmente isolados nos seus municípios. Né? Eu não descobri isso. Alguns amigos meus que moram no sul de Minas foram me falando essas coisas. Eu falei, vamos botar todo mundo, quem quiser. Né? Mesmo que tenha só uma foto, mais ou menos, dá um jeito. E assim foi feito. Está aqui, teve um alcance muito legal. Né? Cada fotógrafo que participou ganhou 5 minutos de graça para poder divulgar, para poder se animar. Então, as fotos não podem ser as mais maravilhosas. Não tem algumas muito boas, mas tem muita gente que estava conversando. Mas o espírito é muito melhor do que um livro só de foto. Para mim, né? O meu objetivo, dava para fazer. Só com o pessoal de Resende aqui, dá para fazer um livro, sinceramente, sem exagero. O nosso grupo de Resende é o melhor do Brasil, em termos de grupo. A gente tem fotógrafos top, é difícil ver esse número. Dava para fazer o melhor livro, com as melhores fotos. Falei, não, vamos fazer isso, vamos chamar gente, pessoas, estou começando. Vamos dividir o espaço, ninguém vai ter mais de 30 por 33 fora, ninguém vai ter mais que isso, nem eu. Tá? Então, é isso que está aqui dentro. As meninas vão entregar um número para cada um. Nós vamos sortear. Né? Eu não conheço ninguém para mostrar qualquer número.